Então, o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oressa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui, tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou:
Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá, Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oressa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui, tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá, Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oressa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei,
Vai, quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui, tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Orissa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Orissa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Orissa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Orissa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel.
E eu fico por aqui. Tenha uma boa noite. Então, o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Orissa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Orissa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Orissa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Orissa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui. Tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então
Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Orissa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Orissa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Orissa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Orissa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui, tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Orissa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Orissa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Orissa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Orissa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei,
Vai, quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. E eu fico por aqui, tenha uma boa noite. Então o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel trata sobre Davi, a libertação que Davi promove ao povo de Keila e também a perseguição de Davi por Saul. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila e lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, seu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Alguns zifeus foram dizer a Saul, em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oressa, nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Sela Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Então essa foi a leitura do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel.
E eu fico por aqui. Tenha uma boa noite.